Glória a Deus. Jesus faz maravilhoso. Daniel chegou aí. Bom dia, meu filho, graça e paz. Ô Jean, bom dia, meu querido. Dá um abraço na Paulinha, dá um abraço aos meninos, tá? É o Tim, o Guerreiro, tamo junto. Bom dia, graça e paz, meu querido. Deus está fazendo. O Ralph estava sumido. Bom dia, Ralph. Graça e paz, meu querido. Deus abençoe sua vida, tá? Pastor Jaime. Bom dia, meu querido. Graça e paz. Iolásia. Bom dia, minha filha. Graça e paz. Tamo junto. Glória. Irmãos, quero aproveitar que esse vídeo está começando. A plataforma que nós estamos... Ó, o Felipe acordou. Essa plataforma que nós estamos gravando os vídeos, né? Esses ao vivo, chamadas lives, ela está subindo para o YouTube. Então eu quero pedir aos irmãos que se inscrevam no canal, tá bom? Nosso canal aqui do YouTube. Dê um likezinho, tá? Para quê? Para que isso se propague mais, tá? E o espaço seja aberto para nós. E pedir aos irmãos que ativem o sininho. Todas as vezes que o Robinho, que está subindo o vídeo, ele colocar o vídeo no canal, vai chegar uma mensagem para você aí, tá bom? Então se inscreva no canal, dá um likezinho aí, tá? E ative o sininho. Tamo junto? Eita glória. Tainã chegou aí, graça e paz. Alice, a Rosimério chegou aí, bom dia. A Beth, graça e paz, Beth. Deus abençoe. Dona Regina, graça e paz, minha querida. Deus abençoe a vida da senhora, em nome de Jesus, tá? Glória a Deus. Hoje nós vamos falar da igreja de Esmirna, tá? A igreja chamada a igreja dos 10 dias, né? Da perseguição dos 10 dias. Daiane Castro, Deus abençoe. Fez uma geral no celular, agora tá podendo assistir a live. Oh meu Deus, Juninho tá aí, graça e paz, Juninho, tudo bem, meu filho? Deus abençoe a casa, a família, tá? Tamo junto. Já são 14 pessoas conosco, tá bom? No começo desse vídeo, tá? Eu disse a respeito de nós, esse vídeo tá subindo, tá? Plataforma do YouTube. Para você curtir a página, palavra do dia, tá? Curtir lá a nossa página, em nome de Jesus, ativar o sininho, tá? Para você poder receber as notificações dos vídeos. Como tem ajudado, meu Deus, a vida de tantas pessoas. Eu não sabia, eu comecei a fazer, só comecei a fazer. Não sabia que, assim, não tinha essa pretensão que alcançaria da forma que está acontecendo. Mas estamos juntos, vamos transbordando, tá? Venina, graça e paz. Deus abençoe, Débora, paz, minha querida. Deus abençoe, Márcio. Chegando aí, né? Eita glória, tamo junto. Hoje nós vamos falar da igreja de Esmirna, tá? Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 8. Você tá rindo, né, Daiane? Você tá rindo, né? Vamos lá? Apocalipse 2, verso 8. Ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: o primeiro e o último, que esteve morto, mas que está vivo, diz estas coisas. Bom dia, Pina. Bom dia, dona Sandra. Me deixa não, tá? Conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras, a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem ser judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Não temas nada do que há de padecer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias.
mas ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Verso 11 e último: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer jamais sofrerá o dano da segunda morte. Pai, graças eu te dou pela tua palavra. Abençoa aqueles que me ouvem, que me veem, ó Deus eterno. Que a mão do Senhor seja sobre cada um nessa manhã, ó Pai. Meu Deus, que a tua palavra ela ecoe sobre os quatro cantos dessa terra. Eu libero uma palavra sobre o vento, para que ele possa soprar, ó Deus eterno, essa palavra sobre os quatro cantos dessa terra, gerando esperança, trazendo alegria, paz e a unção do Espírito, renovando o coração de todos aqueles que nos ouvem. Eu me coloco à tua disposição todos os dias, Pai. Quero transbordar a tua unção e a tua graça sobre a vida daqueles que nos ouvem e nos veem. Nós oramos agradecidos, que diminua eu e que o nome do Senhor seja ele glorificado. Pois tu, Senhor, só tu és a nossa esperança. Oramos a ti agradecidos, no nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Querido, você que já está aí, são 21 pessoas que estão me assistindo. Se você compartilhar aí, já vão ser mais 21 perfil diferente do meu, aonde essa palavra ela vai adentrar. Então, em nome de Jesus, eu conto com você. Vai cuidar da sua vida, tá? Vamos lá? Queridos, ontem nós falamos da igreja de Éfeso, né? A primeira igreja, tá? Bom dia, Adna. Nós falamos da primeira igreja, tá? A igreja de Éfeso. Hoje nós estamos falando da segunda igreja, onde a segunda carta ela foi endereçada, ela foi destinada, tá? A igreja de Esmirna, ela é chamada a igreja de 10 dias, ou a igreja da perseguição, tá? Cristo ele vem se apresentar para essa igreja. A cada um ele se apresenta de uma forma, a cada um ele se manifesta, né, de uma forma. E a igreja de Esmirna, ele se apresenta para ela como aquela ao qual ele morreu e ressuscitou, tá? A apresentação dele para ela é: eu morri, mas eu estou vivo, tá bom? Porque naqueles dias, tá? Quando houve a invasão, tá? A respeito do imperador Nero, a partir ali, né? Do imperador Nero, quando houve ali uma dispersão, tá, dos judeus, essa igreja representa a igreja que estava lá e que foi perseguida, aleluia, naquele dia, tá? É o tipo da igreja perseguida, tá bom? E ela fala também profeticamente da ressurreição dos mártires da igreja. O que é um mártir, tá? É aquele que morreu, aqueles que morreram e deram a sua vida para que a palavra de Deus ela estivesse agora nas nossas mãos, aqueles que morreram por amor a Cristo, aqueles que morreram por amor à sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor, tá? Aqui Cristo se apresenta também como o primeiro e último. Por que ele é o primeiro e último? A Bíblia fala e nos traz a entender que é aquele que triunfou sobre o pecado. E isso aqui eu quero que vocês peguem de uma forma muito especial no espírito de vocês. Aquele que triunfou, tá? Que foi vitorioso sobre o pecado, tá? Aquele que foi vitorioso sobre a lei, tá? E juntamente com a lei, o que acontece? Ele recebe um prêmio. Então, eu vou ler para os irmãos Romanos capítulo 10, verso de número 5. Romanos capítulo 10, verso de número 5, que diz assim: porque desta justiça que é pela lei,
Moisés profetizou assim: o homem que cumprir esses juízos viverá por eles, mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer de lá Cristo. Queridos, a ressurreição aqui ela é anunciada de forma gloriosa. Jesus venceu a morte, tá? E a morte sabia que não teria poder de vencê-lo, que ele não poderia ser detido, pois ele cumpriu toda a lei de Deus. Amém, meus queridos? Segundo a profecia de Moisés, ele triunfou para poder cumprir a lei, porque Moisés era um tipo de Cristo, mas nenhum tipo poderia vencer o pecado. O próprio teria que vir para poder vencer o pecado. O poder de Cristo, tá? Pega isso no seu espírito. O poder de Cristo fez com que aquilo que ele vencesse como homem, e ele venceu a morte sendo Deus, mas esvaziou de toda a sua glória. Mas foi um homem nascido e gerado pelo Espírito. E todo homem que é gerado pelo Espírito, você que está me ouvindo aí, se for uma pessoa gerada pelo Espírito, você tem poder para poder vencer a morte. É por isso que o diabo luta com você todos os dias, para você não prevalecer, tá? Sobre as dificuldades e as problemáticas desta vida. Então eu te peço, em nome de Jesus, seja alguém gerado do Espírito, seja alguém que nasceu da água e do Espírito, seja uma nova criatura, seja alguém que faça a diferença sobre a face dessa terra. Nós estamos no primeiro mês do ano, no terceiro dia do ano, nada melhor do que zerar o seu contador e poder botar para frente, para quebrar, irmão, para poder rachar a terra, amado, e botar terror nessa terra, a partir do novo homem e da nova mulher que Deus tem levantado você. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Louvado seja o nome do Senhor. Então a morte, eu vou falar algo para os irmãos agora, não se escandalize, talvez você nunca ouviu isso, mas a morte adentrou a sepultura de Cristo. Vou repetir: a morte adentrou a sepultura de Cristo. Tá comigo aí? Vou fazer um desenho. Estou fazendo o desenho da sepultura. E eu vou falar um outro negócio aqui também. Você vai ter que pesquisar, tá? A morte adentrou a sepultura. Ó. A morte adentrou a sepultura. Para poder fazer o quê? Examinar. Examinar o corpo de Cristo. A morte adentrou a sepultura para poder examinar o corpo de Cristo. Tá. Aqui
é a entrada da rocha. Aqui dentro é o lugar onde o corpo de Cristo foi colocado. Faz de conta que isso aqui é um lençol que está sobre o corpo dele. A morte entrou nesse ambiente. Eu não sei se você reparou, aqui é uma cabeceira, não é? Aqui é os pés de uma cama. Pega isso no seu espírito, tá? Jesus foi colocado na sepultura em uma cama, tá? Se você não sabia disso, eu estou te dizendo agora. Jesus foi colocado dentro da sepultura em uma cama, tá bom? Pesquisa lá. Vai lá nos evangelhos, vai lá no evangelho, né, e pesquisa lá, tá? Jesus foi colocado na sepultura em uma cama. A morte foi examinar o corpo de Jesus. Isso. Foi fazer uma autópsia no corpo de Jesus. E ela chegou à conclusão de que não havia corrupção nele. E qual é o prêmio daquele que cumpre a lei e nele não tem pecado? A ressurreição. Então agora a morte, ela se dirige para o diabo. E pergunta para ele. A morte vem no túmulo fazer autópsia. Não encontra no túmulo, no corpo de Cristo, a ressurreição. Ela se dirige ao diabo e pergunta para ele: o que é que eu vou fazer agora? Porque não tem corrupção, os germes da corrupção não podem deteriorar o corpo de Cristo. Eles não têm autorização para isso. E a morte vai e entrega nas mãos do diabo esse pepino, tá? O corpo não pode ficar aqui. O espírito e a alma dele não poderão estar presas no mundo espiritual. Então agora você tem que dar conta, Satanás. Tá entendendo? O prêmio da vitória de Cristo na cruz do Calvário, da sua morte, e dele não ter contraído pecado ou cometido pecado, ter sido tentado, ele foi, mas ele não tem pecado. Ele vai para a sepultura, a morte olha para ele e não tem condições de fazer nada. Por quê? A morte, ela entra para poder liberar os germes da corrupção, para começar a deteriorar o corpo. Deixa eu fazer um outro desenho aqui. Pois bem, a morte ela olha para o nosso Cristo e os germes da corrupção, tá vendo amarelinho aqui? Tá vendo amarelinho aqui? Isso é um motivo, tá? Não foi à toa, não. Os germes da corrupção, o primeiro lugar que ele começa a atacar para desmanchar o corpo, tá? É nas virilhas, tá bom? Pega isso. O primeiro lugar, deixa eu mudar aqui que eu distraí aqui, tá?
Pronto. O primeiro lugar que ele levanta para poder destruir, ele entra pelas virilhas e começa a destruir o corpo. Aqui, ele entra pela nuca e começa também a comer, tá? O corpo. Isso por quê? Por causa do pecado. Então os germes da corrupção, eles acabam destruindo todo o corpo. E por que o corpo de Jesus não pôde ser destruído? E que os germes da corrupção não puderam fazê-lo, porque nele não havia pecado. Pegou isso? Pegou isso do seu espírito? Então, irmãos, todo aquele que é gerado, tá? E nascido, gerado do espírito, nascido das águas, ele tem poder sobre a morte. E isso glorifica a Deus. Ele tem poder sobre a morte, tá bom? A morte, até que tentou entrar. A morte fez a autópsia do corpo. Qual foi o laudo que ele deu, que a morte deu para Satanás? Não há corrupção no corpo de Jesus. Esse corpo não pode ficar aqui, porque ele vai ficar aqui ilegalmente, se vira, tá? Esse homem está no lugar errado. Ele não era para poder estar aqui. Então, querido, quando a justiça de Cristo é anunciada, quando nós colocamos a nossa fé em ação, advinda por quê? Pelo arrependimento das nossas obras mortas, pelo testemunho público que eu declaro através das minhas obras, tá? Pelo testemunho público, nós declaramos a nossa fé, tá? E aí eu tenho o direito de usufruir. Pega isso do seu espírito. Eu tenho o direito de usufruir do direito de triunfar sobre a morte. Então fica tranquilo. A morte não é um fim para você. É apenas o início de uma vida na eternidade com Deus. Mas a justiça que é pela fé diz: não digas no teu coração, quem subirá ao céu? Isso para trazer de lá Cristo. Os homens sempre pensou, Jean, a respeito da promessa de Gênesis 3,15, tá? E acabaram concluindo que somente um poderia triunfar, tá? Somente um poderia cumprir a lei e ao mesmo tempo vencer a morte: Cristo, tá? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja Deus, tá? Mas também naqueles dias surgiram uma questão: quem traria do céu esse homem? Como se fosse possível, como se ele viesse com toda a capacidade divina. Ele mesmo se escolheu, ele mesmo disse assim, Isaías capítulo 6, Deus disse: quem há de ir por nós? E Cristo diz: eis-me aqui, envia-me a mim, louvado seja o nome do Senhor. Ele se esvaziou, tá? Ele esvaziou da sua glória, ele esvaziou da sua capacidade divina, abstendo-se da sua divindade. E ele vem 100% homem, triunfando sobre o pecado e sendo irrepreensível sobre a lei, para poder me dar vitória, para poder te dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso para mim poder explicar para você porque ele é o primeiro e o último, porque ele estava morto e agora ele vive. Pegou isso aí?
Romanos capítulo 10, verso 5 e verso de número 6. E ele diz: conheço as tuas obras, a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Esmirna, tu és rico. Esmirna, tu és rico. Ei, não se preocupe com a tua pobreza, não se preocupe com a tribulação que tens passado. Eu, Senhor, estou dizendo: tu és rico. Esmirna, tu és rico. Louvado seja Deus. E a blasfêmia dos que dizem ser judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Mas são da sinagoga de Satanás, tá? Havia um problema naqueles dias, tá? Alguns fariseus que se convertiam, eles queriam colocar um fardo sobre a vida dos gentios. E aí, eu só vou entender esse verso 9 se eu ler Atos 15, aonde Paulo sobe de novo, juntamente com Barnabé, para poder buscar conselho em Jerusalém, dos apóstolos e da igreja naqueles dias, a respeito daquilo que poderia ser imputado sobre os gentios e daquilo que não poderia ser imputado sobre os gentios. Amém, queridos? O Senhor declara a igreja de Esmirna. O Senhor sabe da fraqueza dela, mas o Senhor também sabe da força. E o Senhor sabe que ela tem um espinho na carne. Não foi somente nos dias de Esmirna que muitos se rebelaram no meio da igreja, judeus, a fim de enganar os incautos. Por que eles faziam isso? Porque havia um temor no coração daquele povo que não deixava eles enxergarem a realidade da verdadeira graça sobre eles. Muitos queriam se tornar judeus através do processo da circuncisão. Então os mais influentes acabavam sobrepondo-se sobre os menos influentes, aqueles que tinham pouco acesso, tá, a toda aquela estrutura judaico que estava passando por um processo judaico-cristã, tá? Hoje eu fico vendo uma palhaçada, e aí eu falo mesmo, para mim, não devo nada para ninguém. Eu fico vendo uma palhaçada. O camarada vai em Jerusalém, o camarada ele tem um contato com alguém, né, um rabino ou um judeu, e aí fica aquela palhaçada, tá? O camarada quer trazer e judaizar a igreja, tá? O camarada quer judaizar a igreja, né? Se denominando judeu cristão. Para, meu irmão. Ei, há uma glória única e exclusiva. Aprende isso para você não ser enganado, tá? Há uma glória única e exclusiva reservada para a igreja, tá? Eu sou a igreja do Senhor. Esse foi o trabalho de Cristo, estabelecer a sua igreja, senão ele teria dado continuidade àquilo que estava acontecendo naqueles dias, o formato judaico de se caminhar na presença de Deus, e Jesus não fez isso. Ele estabeleceu a igreja. Pega isso no seu espírito. Então para com essa palhaçada de trazer para dentro da sua igreja o kippah, de trazer para dentro da sua igreja, né? Eu esqueci o nome daquela, é tipo uma estola que coloca por cima dos ombros, e aí fica igual um palhaço dentro da igreja, judaizando a igreja, né? Colocando candelabro, colocando arca da aliança. Pelo amor de Deus, amado, nós vivemos um tempo em que o nosso Cristo, ele é vivo, ele é poderoso, ele é o verbo vivo, que desceu do céu, morreu, ressuscitou, triunfou contra a lei, a morte, o pecado, triunfou sobre tudo, para estabelecer a igreja. Pega isso no seu espírito, rapaz, larga de ser besta.
Senhor. É muita glória, a matéria não aguenta, até a luz, porque a glória é tão grande. Se a gente não aguenta quando a glória de Deus a matéria vai ficar, até a luz vai piscar. Eu fico revoltado. Pastores judaizando a igreja. Não, a igreja é a igreja do Senhor. Não é, pastor Jaime? Pina, tamo junto. Cristiano, bom dia. Simone, bom dia. A igreja é a igreja gloriosa, poderosa. Aleluia. A igreja ela é gloriosa, a igreja é poderosa. A igreja inaugurou um templo glorioso. Nós que estamos gerando hoje entendimento no coração do judeu para que ele venha se converter a Cristo. Então eu não preciso ficar inventando moda. E se eu voltar algum dia, se eu for em Jerusalém, e se eu voltar algum dia com essas palhaçadas, você seja o primeiro a apontar o dedo na minha cara e me fazer lembrar que a igreja é gloriosa, ela é majestosa entre as bandeiras, ela é a noiva de Cristo, ela é a desejada pelo Senhor, ela é uma igreja tão gloriosa que eu vou dizer para você uma coisa, eu falei isso ontem, tá? Aqui é palavra, irmão, aqui não tem brincadeira não. Aqui não tem conto de carochinha, aqui eu não vou ficar contando historinha de nada. Eu vou falar da palavra para você. Porque eu sei que o que está motivando muita gente a ser melhor aí do outro lado, tá? O Ralf mandou uma mensagem, 32 pessoas ao vivo, 33 agora, Ralf. Vamos tirar um print aí, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Aí pegou 32 pessoas, coisa linda. Porque eu sei, tá? Que o que renova a esperança de quem está aí do outro lado agora é a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Para de ficar contando historinha no púlpito. Vai ler a Bíblia, vai estudar, vai buscar a presença de Deus, vai orar, vai buscar a presença daquele que traz a revelação, daquele que traz nova todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, então, o Senhor conhece essa igreja que passa por tribulação, essa igreja que pensa ser pobre, mas Deus está dizendo para ela, você é rica. 36 pessoas, vou tirar um outro print. Coisa linda. Deus abençoe a sua vida. Estou falando aqui da igreja de Esmirna, tá? Estou falando da igreja de Esmirna. E aí, para você saber o que essa igreja ela estava passando, você lê depois Atos capítulo 15, tá bom? Atos 15, eles se reúnem, tá? Fazem um mini concílio ali. E sabe o que fica estabelecido para a igreja? Não colocar nenhum fardo pesado sobre ela, da qual eles falavam assim, nem nós mesmos estamos conseguindo carregar esse fardo. Por que colocar esse fardo sobre uma igreja que está surgindo, sendo batizada no Espírito Santo e com fogo, e recebendo sinais e maravilhas da parte de Deus, gloriosa, assim como nós também recebemos? E aí ficaram acordados assim, não coma nada que você sabe que é dedicado aos ídolos, tá? E aí eu vou mandar um recado para quem vai para a Praça Santa Rita comer pastel, tá? Se você está me ouvindo agora, tá? Não coma nada, tá? Não coma nada sacrificado a ídolos, tá? E aí na época do pastel da Ritinha, você vai lá comer um pastelzinho, depois não sabe por que tem algum problema aqui, depois você não sabe por que está um pouquinho perturbado aqui, tá? Aí vem pro pastor orar, aí vem para nós botar a mão para expulsar um bocado de demônio, né? Aí vem, tá? Porque o pastelzinho não tem nada a ver. Atos capítulo 15, não comer nada sacrificado aos ídolos, 37 pessoas, vou tirar de novo.
Coisa linda. Vai prevalecer sempre o último, tá? Não, mas agora eu parei. Senão não termino de pregar para vocês. 38. Coisa linda, cara. Isso é bom demais. Saber que os irmãos têm recebido essa palavra no coração. Então o que ficou acordado naqueles dias? Não comer nada sacrificado aos ídolos, tá? E abster-se do sangue. Por que do sangue, amado? Isso é ciência. Pega isso no seu espírito. O sangue filtra as sujeiras todas do nosso corpo. Irmão, você pastor, eu gosto de um chouriço. Tá bom. Eu também gosto. Mas eu evito comer. Aliás, já não como tem muitos anos. Tem hora quando eu vejo e falo, poxa vida. Mas aí eu penso, a palavra diz, para mim me abster do sangue. Por quê? A sujeira de todo ser humano, de todo ser animal, ela está contida no sangue, tá? Ela está contida no sangue. Ô café da manhã abençoado, né, pastor Jaime? Glória a Deus, pastor Jaime. Obrigado pelo carinho, tá? O senhor tem o meu respeito e o meu carinho, tá, pastor Jaime? Queridos, então pega isso do seu espírito. Eu me abstenho das coisas sacrificadas aos ídolos, eu me abstenho do sangue, tá? E tá pedindo também, abstém-se da fornicação, tá bom? É o que é fornicação? Sexo fora do casamento, tá bom? Porque o sexo foi feito para quem é casado, tá bom? Tá bom, crente disfarçado, tá? Filho do cão, tá lá dentro da igreja escondido, tentando pegar as menininhas, né? Deus vai revelar você, tá? Então vigia, tá? Quando que pecado é alimento para carne? Vigia, tá? Eu sempre digo, namoro é para dar errado. Pastor, você é doido. Namoro é para dar errado. Namoro é para você descobrir quem está do seu lado. Namoro é para você saber quem tem defeito. Para quando você contrair um casamento, você não ficar preso debaixo de um jugo pesado. Você vai saber que pessoa que está do teu lado. Para que essa história desse conto de carochinha, desse mundo encantado. Não, são duas pessoas totalmente diferentes, tá? Ih, já tirou o print aí, Ralf? 40? Eita glória! Então pega isso no seu espírito. Pastor Marcelo, um beijão no coração. Então pega isso no seu espírito. Você vai conhecer que igreja é essa. E você vai saber por que eles queriam se tornar um judeu, quando você lê Atos dos Apóstolos no capítulo 15. E aí ele continua dizendo, tá? Não temas nada do que hás de padecer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Mas ele está dizendo, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Essa igreja, ela recebe uma exortação. O Senhor conhece quais são os seus inimigos. Deus sabe qual é o seu juízo. Mas Deus também dá a oportunidade para ela alcançar o eterno e a sua fidelidade. Todos nós temos a oportunidade de alcançar, tá bom? O arrependimento dos nossos pecados. Alcançar o eterno por causa da nossa fidelidade. Ser fiel, amado. Ser fiel, amado, para que você alcance a eternidade com Deus, para que você alcance o eterno, para que você alcance o Pai, o Abba, o Todo-Poderoso. Ser fiel, amado. Pelo amor de Deus, pega isso no seu espírito. Ser fiel até a morte, e Deus vai te dar uma coroa que está reservada somente para você. E ele continua dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer jamais sofrerá o dano da segunda morte. Louvado seja Deus. É uma promessa de bênção. É uma promessa de bênção para você, de jamais sofrer o dano da segunda morte. Aonde está a segunda morte? Ela está no lago de fogo e enxofre. Lugar que foi criado para os demônios e os seus anjos caídos. Mas tem muita gente, muito crente indo para lá de enxerido.
e lá não é o teu lugar. Deus te fez para uma eternidade. Deus te fez para ser um com Ele, aleluia. É eu nele, é Ele em nós, louvado seja o nome do Senhor. Deus não te fez para enfrentar a segunda morte, Deus te fez para vencer a segunda morte. Josi, a morte não tem poder sobre a nossa vida quando nós estamos debaixo da obediência. Jean, a morte não tem poder sobre nós. André, a morte não tem poder sobre nós. Alice, a morte não... Alciene e Alice, a morte não tem poder sobre nós. Bom dia, minha filha, graça e paz. Ao que vencer, o que ele receberá? Quem vencer receberá a vida. A própria vida de Deus que já está contida entre nós. Na nossa concepção, amado, quando nós nascemos, amado, a eternidade de Deus já está dentro de nós. Deus não tem problema com a morte. Nós temos problema com a morte, mas Deus não tem problema com a morte. Pega isso no seu espírito. Em o nome de Jesus. Isso é maturidade, verdade, pastor Jaime. Deus não tem problema com a morte. A morte é apenas um mecanismo para Deus nos trasladar para onde Ele está, no ambiente aonde Ele está. Ao que vencer, jamais sofrerá o dano da segunda morte. Agora, eu preciso ter ouvido para ouvir, e não somente para escutar. Muita gente escuta e vai embora, mas quem tem ouvido para ouvir, deixa descer no coração, e a palavra, ela faz morada nele. Eu paro por aqui. Amanhã, eu vou orar por você hoje. Amanhã nós vamos falar a respeito da igreja de Pérgamo, tá? Durante esses dias, nós vamos falar sobre as 7 igrejas da Ásia, tá? E no 8º dia, eu vou trazer uma palavra especial, só aos vencedores, em nome de Jesus. Eu creio na tua vitória, amado. Eu creio naquilo que Deus vai fazer a partir de você. Ei, você vá no canal do YouTube depois, escreve lá a palavra do dia, curte o canal, dá um like, ativa o sininho. Eu quero propagar o maior número de pessoas possíveis. Eu quero alcançar, e você que vai me ajudar a fazer isso. Sozinho eu não chego em lugar nenhum, não. Eu estou transbordando aqui na sua vida toda manhã, não estou? Então agora é hora de você transbordar na minha. Compartilhe nas suas páginas, a página do YouTube, compartilhe no seu Facebook, tá? Deixa as pessoas ser transbordadas pela palavra do Senhor, tá bom? Maria Eduarda, glória a Deus, tomo posse. Quero parabenizar a sua vida, pastor. Obrigado pelo carinho, tá? Clévia, paz, bom dia. Ô Cristiano, Deus abençoe. Dayana, Deus abençoe, tá? Eu quero anunciar aqui que o nosso segundo domingo, tá? Sem ser esse domingo agora, o segundo domingo, tá? É o nosso culto das primícias, aonde nós vamos nos reunir, tá? Eu vou ver com a Cristina ainda se eu faço uma ceia ou não. Nós já fizemos uma ceia no princípio do ano, né? Na virada do ano. E vai ser o culto onde nós iremos trazer uma primícia para esse culto, mas ela não vai ser depositada no nosso gasofilácio, não. Ela vai ser depositada na vida de algum irmão lá dentro daquela casa. Nós vamos primiciar na vida de alguns irmãos, pegar aquilo que temos de melhor, tá? E derramar. Vai ser um culto muito alegre, muito festivo, tá? Nós vamos presentear pessoas, tá bom? É o nosso culto da primícia, segundo domingo, tá? Do mês de janeiro. Ano passado foi uma festa, tá? Esse ano será também, eu creio nisso, em nome de Jesus, tá? Posso orar por você? Pai, graças eu te dou por essa vida. Obrigado, Espírito Santo. Quantas pessoas maravilhosas, quantas pessoas especiais, Pai, estão passando por aqui ouvindo a Tua palavra. Enche elas do Teu Espírito. Enche elas, meu Pai, em nome de Jesus, da Tua sabedoria e da Tua graça. Da sabedoria, meu Deus, da inteligência, meu Pai.
capacidade de pensar e não andar pela cabeça de outros homens, a capacidade de fazer sem depender de ninguém. Eu profetizo isso em nome de Jesus, ó Pai, que a glória do Senhor esteja sobre a vida dos filhos do Senhor. Eu os abençoo em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e graças a Deus. Eu te abençoo, Clévia. Cristiano, eu te abençoo. Daiane, eu te abençoo. Jean, eu te abençoo. Jane, eu te abençoo. Aleluia. Jean, eu te abençoo em nome de Jesus. Gleiston, eu te abençoo, meu filho, em nome de Jesus. Faça acontecer um ótimo dia, tá? Em o nome de Jesus. Faça acontecer um ótimo dia na sua vida, tá bom? Não deixe ninguém dizer para você o que você deve ou não fazer. Não rompa os princípios da palavra, mas quebre toda a regra, amado, tá? Seja livre no Senhor. Amém? Alciene, seja livre no Senhor, tá, Alciene? Não pega nenhum jugo suave, não. Tô guardando a tua visita, tá? Pina, beijão no coração. Tô ansioso para te dar um abraço, tá, nego? Tamo junto, tá? Tô te aguardando. Em nome de Jesus, tá bom? Olha, faça acontecer o seu dia. Vai tomar conta da sua vida.